Reunião de discipulado de número 8. Trataremos neste momento o assunto discipulado relacionado com equipe. O texto foi escrito no dia 3 de 9 de 2019. Precisamos ter senso de equipe. O fato de fazermos discipulado não pode nos afastar da importância de trabalharmos em equipe. Temos que tomar cuidado com o isolacionismo. João 17, 22, lemos: A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, ou seja, a ideia de equipe, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. O cristão não pode andar separado e isolado um do outro, e muito menos os discípulos de Jesus Cristo. Um dos maiores desafios que Jesus encontrou na formação de seus discípulos foi os conduzir à unidade e cooperação. A cooperação é a força de um mistério consistente, de um ministério consistente. O fazedor de discípulos é alguém que conecta pessoas e as inspira a trabalhar em unidade. Esse aqui é um desafio constante. Os próprios discípulos muitas vezes competiam um com o outro. Na Igreja de Cristo hoje também é a mesma coisa. Então é um grande desafio que nós, como líderes, precisamos superar, vencer. Por isso que Jesus disse na sua oração sacerdotal que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, ou seja, que haja unidade entre eles. Deus projetou o homem para a cooperação, ou seja, para trabalharem juntos. Com o pecado a partir de Caim e de Abel, o homem deixou de trabalhar em companheirismo para ficar disputando um contra o outro. Caim matou Abel porque sentiu ciúmes, queria competir. Não havia unidade ali. Então gerou a morte, primeiro assassinato. O discipulado deve ser um instrumento do Espírito Santo para trazer de volta no homem as virtudes atrofiadas pelo pecado. Uma das principais que foram atrofiadas é a cooperação. Devemos reaprender a cooperar uns com os outros. Somos cooperadores em Cristo. Uma equipe se diferencia de um grupo pela interação entre os seus componentes. Não queremos ser grupo, nós queremos ser, sim, equipe. Um fazedor de discípulos é chamado a levantar uma equipe. Esse é o desafio, levantar uma equipe de discípulos. Deixa eu destacar aqui, quando se fala um fazedor de discípulos, é um fazedor de discípulos de Jesus. Não é um fazedor dos seus próprios discípulos. Eu e você não temos discípulos. Nós temos discípulos aos quais nós discipulamos, mas eles não são nossos. Eles são discípulos de Jesus. Sempre nós temos que apontar para eles. É claro que alguém pergunta, quem são os discípulos do pastor Flávio? É só por questões práticas, no sentido de que são aqueles que eu estou trabalhando com eles. Mas veja bem, eles não são meus, eles são de Jesus. Isso sempre devemos destacar. Vamos em frente. Assim como Jesus Cristo trabalhava muitas vezes em equipe com seus discípulos, nós também devemos aprender com ele. Líderes que vivem isolados ministerialmente não terão autoridade para transmitir o conceito de equipe aos seus discípulos. Solidão gera solidão. Nós, na comunidade Batista Shalom, temos trabalhado, né, com algumas igrejas que têm a mesma visão que nós temos. Não adianta nós nos associarmos a igrejas que pensam diferente, que têm um ritmo diferente, que têm uma visão diferente.
Então nós trabalhamos, por exemplo, com a Igreja Batista do pastor Sérgio, pastor Edson, ali em Blumenau, que tem como discípulo o pastor Sérgio, tem a igreja ali em Gaspar. E nós temos outras igrejas aqui em Joinville que também têm a mesma visão, aos quais nós trabalhamos junto com eles. Nós temos também igrejas fora, lá, por exemplo, do pastor Silvio, que também trabalha na visão. Então a gente não trabalha isolado nesse sentido, mas precisam ser igrejas que tenham a mesma visão que a gente, senão houver duas visões, aqui vai haver uma divisão, né? Tem igrejas que não trabalham com células. Então não adianta nós querermos trabalhar com igrejas que não trabalham com células, que na hora de nos unir ali vai haver divisão em vez de união. Por isso que é importante que os discípulos dentro da comunidade Batista Shalom tenham a mesma visão, o mesmo pensamento, para que não haja cisão. Líderes que vivem isolados ministerialmente não terão autoridade para transmitir conceito de equipe aos seus discípulos. Solidão gera solidão. Eu fiquei muito feliz no reencontro, quando nós recebemos aqui aquela equipe do pastor Sérgio que veio trabalhar com a gente. Né? Precisamos continuar agindo assim, né? Sendo equipe de apoio, um ajudando o outro. Dessa vez nós temos recebido bastante apoio da igreja do pastor Sérgio, que é o meu discipulador, né? O que me treina como discípulo de Jesus Cristo. Mas nós também precisamos, como igreja, um dia fazer a mesma coisa que eles, ajudando outras igrejas. O fazedor de discípulos, ao treinar sua equipe de discípulos, precisa confrontar duramente, desde o princípio, todo o espírito de competição e protagonismo no meio da sua equipe. Nós não podemos permitir em momento algum esse espírito de competição entre nós, um querendo ser melhor que o outro. Não, todos nós somos iguais. Todos nos tornamos iguais quando pegamos a toalha, botamos na cintura, pegamos a bacia e nos ajoelhamos diante dos discípulos de Jesus Cristo para lavar-lhes os pés. É ali que nós somos todos iguais, nos tornamos iguais. Não temos que competir. Jesus precisou tratar deste assunto por diversas vezes. Discípulos que sofrem deste mal, ou seja, da competição, a necessidade de competir, e não forem tratados prematuramente, mais cedo ou mais tarde, eles nos trarão o dissabor de divisão. É por isso que aqui na igreja eu trabalho muito com a questão, evitando aquela questão de competição entre células, competição entre discípulos. Né? Às vezes surge aquela ideia, vamos ver quem fez mais célula, quem multiplicou mais célula, quem tem mais discípulos, quem multiplicou mais discípulos. Não, isso aí é competição entre homens, isso vai nos levar à cisão, não devemos competir em hipótese alguma. Igrejas que crescem saudavelmente conseguem vencer o espírito de competição entre seus líderes e discípulos. Se em algum momento você perceber na nossa jornada na comunidade Batista Shalom que está havendo um espírito de competição, uma sementinha, em nome de Jesus, você precisa alertar a igreja, alertar a todos nós, né? Dizendo, irmãos, sejamos atentos. Isso vai nos levar a competir um com o outro, e não é esse o propósito. Devemos fugir da competição. O mundo lá fora compete, aqui dentro não. Aqui nós trabalhamos em equipe, juntos. Perdemos muitas vezes para o outro, para que o outro ganhe. Essa é a matemática de Jesus Cristo. Jesus nunca deu espaço para o espírito de melindre. O que é uma melindre? É uma pessoa melindrosa é aquela que é super sensível, que se ofende com qualquer coisinha. Então, Jesus nunca deu espaço para o espírito de melindre na vida de seus discípulos. Geralmente, pessoas... Por que esse assunto entrou aqui agora? Porque, se você for perceber, os melindrosos estão sempre querendo competir um com o outro, porque são melindrosos. Né? O que é uma pessoa melindrosa? É aquela que é super sensível, que se ofende com qualquer coisa, que está sempre se comparando, que está sempre competindo um com o outro. Né? Que nunca quer perder, nunca quer que o outro ganhe. Se o outro tem alguma decisão melhor, ou fez algo melhor, ou teve uma vitória melhor, ele já fica ali se sentindo mal. Então, é uma pessoa melindrosa, super sensível, está sempre se machucando, e aí ele está sempre tendo animosidade com outro discípulo, e isso gera competição, disputa,
Jesus não quer que isso aconteça. Então Jesus nunca deu espaço para o espírito de milindre na vida dos seus discípulos. Ele repreendia à altura. Ele os ensinou a viver por propósito e não por bajulação. Uma pessoa melindrosa gosta de ser bajulada, gosta de ser elogiada, gosta de ser reconhecida diante dos outros, gosta de ser honrada diante dos outros. Não estou dizendo que nós temos que ser contra a honra. A honra é importante, mas veja só, você não tem que correr atrás da honra. A honra você recebe sem correr atrás dela, pelo reconhecimento dos outros e não por ti. Se você faz para ser honrado, então alguma coisa está equivocada. Então, Jesus ensinou os discípulos a viver por propósito. O que significa? A sua motivação tem que ser... Qual é o propósito que nós temos que alcançar? Vidas. Alcançar vidas. Né? Pregar o evangelho para que vidas sejam salvas. Né? Discipular para que essas pessoas se tornem mais parecidas com Jesus. Se nós vamos multiplicar nas células, esse não deve ser o nosso alvo de multiplicar por multiplicar. Isso é estrutura. Nós devemos crescer como células, sim, porque nós pregamos o evangelho, aquelas pessoas que estão perdidas precisam ser encontradas, encontrar Jesus através da nossa célula. E como a nossa célula vai crescendo, ela precisa se multiplicar porque cresceu demais. E se ela se multiplicar, vai ser mais fácil nós continuarmos ainda pregando o evangelho, porque um pouco menor a gente cabe mais. Uma big célula de 20 pessoas pode ser divididas e de repente em 3 células de 7 pessoas e aí elas voltarem a crescer novamente. Então a motivação deve ser o nosso propósito. Então não devemos ficar competindo por alvos e por metas. Isso é um tanto quanto que perigoso. Não significa que não tenhamos metas, mas a competição entre um e outro por causa daquilo é perigoso. Outro grande erro que o discipulador não pode cometer é o de tratar os seus discípulos da mesma forma. Não são todos farinha do mesmo saco, então tem que ser tratado tudo igual. Não, eles são diferentes um do outro, igual os nossos dedos das mãos são diferentes um do outro, iguais os nossos filhos são diferentes um do outro. Imagina você tratando seus filhos da mesma forma, igual um ao outro. Eles não são uma linha de produção. Eles são diferentes, requerem tratamentos distintos, têm sentimentos distintos, têm sonhos distintos, têm lutas distintas, têm dificuldades distintas, limitações distintas. Então, eles são diferentes e requerem um tratamento distinto. Um bom líder sabe discernir a necessidade que cada um tem. Esse é o nosso papel. Amém? Isso vai nos fazer diferente. É claro que como líder, veja bem, eu nunca tomo uma decisão com uma pessoa que eu não possa tomar com outras pessoas quando eu decido administrativamente falando. Eu sempre penso, isso que eu estou decidindo aqui agora, eu posso decidir, eu posso fazer com todos. Se eu não posso fazer com todos, eu faço com um, então eu estou sendo injusto, né? Naquela minha decisão, permitir esse aqui e não permitir fazer com os outros. A gente sempre tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Eu sempre falo para os meus líderes, né? Os líderes da comunidade, Batista Shalom, que onde passa um boi, passa uma boiada. Se a gente abre um precedente aqui, vamos ter que abrir para todo mundo, porque nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas, não podemos ser injustos. Agora, isso é uma coisa no sentido administrativo. Outra coisa é eu não perceber e não ter sensibilidade pela forma distinta que cada um que cada um sofre, que cada um luta, que cada um se alegra. Então eu preciso ter essa visão individual de cada um e trabalhar individualmente com cada um. Não posso tratar com o mesmo ímpeto aquele que é extrovertido e com o outro que é introvertido. São diferentes, né? Então a gente precisa trabalhar observando as diferenças de cada um. Outro erro que o líder não pode cometer é a comparação. Nossa, isso aqui é terrível. Quantos pais já falharam nesse sentido, comparando um filho com o outro? Nunca compare, nunca elogie um filho, né, diante do outro filho.
Não, elogie iguais, né? Trate eles iguais no sentido de para evitar a comparação. Quando você está individual, no individual, sozinho, você trabalha com eles vendo as características individuais deles. Ah, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quando o pai está com todos os filhos precisam sentir que são tratados iguais. Nenhum é melhor que o outro, ninguém tem um lugar de proeminência diante do outro. Agora, isso não anula o item anterior que nós falamos da individualidade. Quando você conversa individualmente com cada um deles, aquele com quem você está conversando e tratando, cuidando, ele precisa sentir que ele tem um cuidado que você o vê como indivíduo, com as suas próprias características, com as suas próprias virtudes, com os seus próprios talentos, com as suas próprias limitações, e você o ama como ele é, indivíduo. Agora, quando você está com todos nos grupos, você não deve ficar comparando, até mesmo como indivíduo. Você não tem que comparar, por exemplo, quando você está sozinho com o teu discípulo, dizendo, ah, mas fulano fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Não, porque o padrão não é comparação um com o outro. Né? A motivação deve ser a motivação para fazer a vontade de Jesus. Então, se você fica comparando um com o outro, você acaba destruindo eles. Então, não erre comparando um discípulo com o outro discípulo. A comparação ela é uma armadilha, pelo simples fato de que ninguém é igual a ninguém. O discipulado deve ajudar as pessoas a trocarem aquela mania de comparar, né, pela inspiração. Então, se um discípulo vê o outro, em vez de ficarem se comparando, você desestimula isso. Não, não se comparem, vocês são diferentes, vocês não tem que ser iguais. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time, cada um tem a sua situação. Às vezes, até mesmo uma célula, que ela, em cada fase de multiplicação da célula, são diferentes. Por exemplo, de repente uma célula que você lidera hoje pode ser muito bem sucedida nesse contexto, chega, multiplica, cresce, né? E lá na outra fase, quando você começa uma nova célula, de repente você vai enfrentar lutas diferentes, situações diferentes, né? O tempo vai ser diferente, porque as coisas mudam, né? Então, não se compare com ninguém. Tá bom? Isso é o diabo que vai querer soprar no teu ouvido. Então você como líder, enquanto líder, não compare seus discípulos com ninguém. E você enquanto discípulo, não se compare com ninguém. Você é único. Deus não aceita, não gosta da ideia de você se comparar com as outras pessoas. Porque Deus não faz isso. Ele não te compara. Você é único para Ele. Ele te trata na sua individualidade. Então, se encontro alguém fazendo algo que eu não realizo, aquilo deverá me inspirar e não gerar ciúmes em meu coração. Então, se eu sou um discípulo e estou me comparando com um outro, e vejo lá, poxa, ele multiplicou mais rápido que eu, ou ele tem mais discípulo que eu, ou ele, nossa, né, carismático naquele sentido, ou ele é eloquente e eu sou mais introvertido. Não faça essa comparação, né? Não se esqueça que você tem os teus dons e cada um, numa orquestra, cada instrumento tem que tocar o seu som, o som do seu instrumento. Se você é um pistão, não tem que tocar o som de piano, não tem que tocar o som de violino. Você não é violino nem pistão, você não é violino e nem piano, você é pistão, entende? Então toque o teu sonido, você é perfeito para a orquestra quando você toca o teu sonido de pistão. Então, não se compare. Agora, se está vendo alguém fazer um bom trabalho, está excelente, louve o Senhor, diga Deus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, porque o meu irmão está conseguindo, né? Me ajude a também depender de ti, confiar em ti, e me use como tu usa eles, mas não comparando que eu tenho que ser igual, entende? Então, você precisa trabalhar como discípulo e como líder nesse sentido. Todo o investimento de Jesus na unidade da sua equipe evidenciou o seu fruto no Pentecoste. Finalmente, sob o poder do Espírito Santo, 12 homens agiram como se fosse apenas um. Se não houver competição, se nós evitarmos, anularmos a competição, anularmos os ciúmes, né? Porque anulando a competição, a gente vai anular os ciúmes.
E aí seremos uma só equipe, um só corpo. Né? Os teus discípulos precisam olhar para você e dizer assim: o nosso discipulador é uma bênção porque ele não tem nenhum discípulo especial. O meu pastor é uma bênção porque ele não tem ovelha especial. E Jesus, assim se deve olhar para Jesus. Deus é maravilhoso porque ele não tem ovelha especial. E você então deve tratar os seus discípulos da mesma forma e se ver da mesma forma diante dos outros. E assim nós seremos, não é, como aqueles 12 discípulos no dia do Pentecostes, seremos um só, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.